Oi gente, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo talvez choque, né, na hora que você lê o título. Mas por que eu resolvi fazer esse vídeo? Olha, eu ouço muito nos comentários dos meus vídeos, assim, que eu ensino a economizar e as pessoas falam, mas pra você é fácil. Quero ver se for com X, quero ver com o que eu ganho. E também por quê? Porque eu sempre falo isso para os meus alunos, eu sempre conto essa história, eu sempre converso muito na sala de aula e converso muito com as professoras, com as pessoas. E aí, eu tô fazendo esse vídeo para quem principalmente? Para os meus ex-alunos, para vocês ouvirem minha voz novamente, para os meus alunos e para vocês entenderem um pouquinho de como sempre foi minha vida. Então, quando eu falo pobreza extrema, não foi exagero, entendeu? É pobreza extrema mesmo. E eu sou a mais velha de 5 irmãos, né? Nós somos em 5, eu sou a mais velha. Então, eu passei por coisas que meus irmãos não lembram, mas eu lembro muito bem. E aí eu vou pedir para vocês ficarem até o fim desse vídeo. Se vocês conhecem alguém que vai precisar assistir esse vídeo, mande para ele, compartilhe, porque eu acho que vale a pena a gente partilhar esse tipo de coisa. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas logo a minha mãe veio para o Espírito Santo, minha família é do Espírito Santo, e minha mãe solteira, aí depois casou, né, com meu pai, que pra mim é meu pai, pai é quem cria, não tem que ser o biológico. O que acontece? Aí começou assim a pobreza mesmo. E eu tenho lembranças. Se perguntar assim, você é revoltada, você... Não, eu tô contando pra vocês essas coisas que eu passei. Mas eu tenho a dizer que quando eu falo da minha infância, eu falo com muito carinho, com muito amor, porque apesar de toda a pobreza, eu sempre fui muito amada. Até hoje eu tento viver esse mundo bonito. Tento olhar o lado bom das coisas, tudo tem um lado bom. E aí o que acontece? Eu lembro que quando eu era nova, a gente não tinha nada. E quando eu falo nada, gente, a gente não tinha banheiro dentro de casa. Não tinha energia, fogão era fogão a lenha, mas tudo isso passa, a gente não tinha comida. Minha mãe chegou a fazer broto de abóbora com fubá para fazer o mingau com o broto de abóbora pra gente poder comer, porque não tinha comida. E minha mãe não passava muito isso para as pessoas, para a própria família, né? Então, por eu ser a mais velha, desculpa, eu me emocionei. Por eu ser a mais velha, eu lembro disso. Hoje eu fico vendo, às vezes, as pessoas falando, porque o leite custa R$80, não sei o que, e eu tenho que dar. Aí eu penso, sabe, a minha irmã foi criada com mingau de fubá e água. Quando tinha leite, colocava leite, mas quando não tinha, era água. E a minha irmã tem uma saúde, assim, fora do normal, né? A minha mãe chegou a trabalhar na roça, minha mãe trabalhava na roça e eu tinha 3 aninhos, ela trabalhava próximo. Eu tinha de 3 para 4 anos e eu cuidava da minha irmã dentro de casa para ela poder trabalhar na roça. E ela vinha cada meia hora, assim. E tem uma história engraçada que eu lembro que a única coisa de comer que tinha era um angu doce. Que era fubá mesmo, era um angu, só que era com açúcar. E esse era o nosso lanche da tarde. Eu era um cisquinho. E era fogão a lenha, eu subi no fogão, fui lá em cima numa prateleira que tinha, peguei e comi tudo com a minha irmã. Eu tinha uma felicidade quando meu pai ia pra rua e ele voltava e ele trazia uma Coca-Cola, mas a gente já tava dormindo. E aí ele colocava aquela... no poço, né, lá na cacimba, que a gente chama aqui, pra ela não ficar tão quente. E aí quando eu acordava, eu ia tomar Coca-Cola, Guaraná, Barel, que seja.
Mas por que eu tô falando isso? Quando eu tinha 6 anos de idade, eu estudando, gente, eu era muito pequena. Muito, eu era um cisquinho, não era essas crianças grandes. E eu tinha que ir sozinha estudar. E a gente ia estudar, não tinha ninguém, era a pé. Era 5 quilômetros para ir, 5 quilômetros para voltar. Então você estava sujeito a qualquer coisa, a pessoas de má índole, a temporais. Quanto temporal, vento, granizo, sabe? E aquilo assim batia na gente, a gente tomava aqueles temporais assim. Mas por outro lado, às vezes o sol quente, aí sabe o que a gente fazia? Ia tirando os pedaços dos barrancos pra cair, pra ver se a gente achava algum bicho ali. E assim a gente vivia, pulava nas poças de lama. Eu era mais pobre da escola. Eu não era mais pobre da minha turma, eu era mais pobre da escola. E a gente tinha que estar uniformizado, calçado devidamente. No ensino médio, eu lembro que eu pegava carona para estudar, para ir para outra cidade. Nunca tinha transporte, né? E quantas vezes eu já cheguei em casa meia-noite, 1h da manhã, porque a gente não achava carona e não dava comida também na escola para o ensino médio. E muitas das vezes eu já pedi meu professor, eu falava, deixa eu sair um pouco mais cedo para eu ir no recreio das crianças tomar sopa, porque naquela época era sopa. Porque eu saía de casa às 6 e pouca da manhã e eu fazia 2 cursos e fazia estágio. Às vezes não dava para voltar em casa e minha mãe nunca teve dinheiro para me dar comida, para eu comprar na escola. Mas eu nunca me senti inferior a ninguém, sabe? Eu acho que isso foi um ponto chave da minha vida. Eu nunca me senti, nunca me fiz de coitada. Eu nunca tive ajuda do governo. E sou contra a ajuda do governo, não. Eu só tô falando com vocês, saibam aproveitar as ajudas. Então vamos lá, o que me tirou da pobreza extrema? A minha vontade de crescer. O meu objetivo, o meu foco. Porque aos 14 anos eu ainda não tinha geladeira em casa, aos 14 anos eu ainda não tinha um guarda-roupa em casa, a gente guardava nas caixas, obas, mas eu nunca deixei de estudar, eu nunca deixei de pensar, de sonhar, de querer. E aqui em casa meu marido fala que eu sou meio psicopata, aquilo que eu quero eu consigo, e se eu quero eu realmente consigo. E eu sabia que a única coisa que ia me tirar dessa pobreza extrema seria os estudos. Sabe por quê? Porque eu tenho uma coisa comigo. As pessoas elas podem tirar até a sua índole, mas o seu conhecimento ninguém tira. E eu comecei a ter uma postura diferente, eu comecei a interagir com outras pessoas. Gente, eu fui parar na PUC, eu fui fazer Sociologia Política na PUC, no Rio de Janeiro. Então, quando que uma pessoa, no meu estado, alguém poderia imaginar isso? Não vai longe não, gente. Quando eu fui fazer magistério com a formação de professor, eu lembro como se fosse hoje, era grátis, né? Mas o material todo é a gente que compra, o governo nunca deu nada. E eu lembro que a tia Maria falou com a minha mãe assim, pelo nosso bem, né? Que ela não queria que eu me frustrasse. Ela falou, Penha, não faz isso com a Daniela e você não vai conseguir arcar com essas despesas. Você não vai conseguir arcar com essas despesas. Tipo, seria uma frustração pra mim. Mas a minha mãe não deu ouvido e a minha mãe me deixou. Eu não só fiz o magistério, como eu fiz magistério e contabilidade. E eu falei, eu vou fazer faculdade, mas eu engravidei nesse meio tempo. E eu poderia ter pensado em parar. E eu falei, não, eu não vou parar. E aí entra minha tia, que é um anjo. A minha tia é simplesmente um anjo. E a minha tia, ela pagou toda a minha faculdade. Toda a minha faculdade foi paga por ela. Quando eu fui dar aula a primeira vez, gente, só quem me conhece sabe. A minha rotina qual era? Eu levantava antes das 5 da manhã, eu ficava na roça, eu arriava o cavalo que estava no pasto, eu ia lá, tomava banho. E eu tinha que soltar a cavalo de uma pedra para outra numa cachoeira, porque o cavalo não descia, então eu tinha que soltar de uma pedra para outra, passava dentro de uma mata para chegar na escola. E aí depois eu voltava, fazia meu planejamento, quando dava tarde eu pegava uma Kombi, descia
até em Rive. Chegava em Rive, eu pegava um ônibus e ia para a faculdade. Aí quando eu saía da faculdade, as pessoas já estavam me esperando para voltar para a roça. Eu andava uns 15 minutos, 11 horas da noite sozinha e a pé. Chegava em casa no dia seguinte, a mesma coisa. E para não ficar tão extenso porque foi grande, bom, hoje eu sou concursada, hoje eu tenho uma casa, hoje eu não vou falar eu tenho, eu sou casada e eu e meu marido temos, que nós somos bem focados nisso. Nós temos casa própria, nós temos carro, nós temos moto, uma filha minha está na escola particular, os dois já cresceram, já são adultos, né? E eu tô rica? Não, eu continuo pobre, mas um pobre com conforto e querendo melhorar. Então, para você que está assistindo esse vídeo, eu vou falar para você, se você chegou até o final, eu vou falar para você, se você almeja crescer, se você almeja fazer diferente, ser diferente, você tem que ter objetivo, você tem que ter foco e seguir, Não importa o que as pessoas falem com você, siga seu foco, siga seu objetivo e abra mão daquilo que está atrapalhando o seu objetivo. De repente são as baladas, de repente é uma outra coisa. Se está tirando o seu foco, afaste e siga o foco, é isso que eu falo. E para você, jovem, e para você, meu aluno que tem criança, que provavelmente vai estar assistindo, vou falar para você, não desperdice essa oportunidade que você tem hoje, porque nós não tínhamos essa oportunidade e nós fizemos acontecer. E vocês são a geração que tem que fazer acontecer para as futuras gerações. Não deixe de estudar. O estudo é o seu maior investimento. Eu estou falando aqui de economia, eu falo de economia em todos os meus vídeos, mas antes de qualquer coisa, o estudo, a educação, vai se profissionalizar. Se você já é adulto, vai fazer, tem muito curso grátis, muito curso pelo governo. Não tire o foco, invista em você. E meu vídeo foi esse. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima, gente.